próximo sábado nós teremos o nosso culto da família. Acontece no primeiro sábado de cada mês, às 19 horas. E neste sábado nós teremos o tema vínculos. Esse versículo de Colossenses 3,14 diz que o amor é o vínculo da perfeição e o amor de Deus também cria vínculos no círculo familiar de relacionamentos, então nós devemos cultivar esses vínculos. Venha, traga a sua família, é o culto da família, não é uma programação para os casais. Os casais se reuniram ontem nos PGs, e que por sinal foram muito bons, mas o culto é para a família. E nesse culto nós vamos divulgar também, como vamos fazer agora, o nosso Encontro de Casais 2023. Esse é um dos principais eventos do ministério, promovido para a igreja como um todo. E nós teremos no dia 11 de novembro, é um sábado, nós teremos a presença do pastor Marcelo Aguiar, pastor da Igreja Batista da Mata da Praia, em Vitória, no Espírito Santo. Ele também é psicólogo, falou para o retiro de pastores e famílias e foi muito bom, e trará também uma palavra muito boa para os casais, casais segundo o coração de Deus, e para a igreja no domingo, que será o dia 12. Sobre o sábado, o casal tem um valor para a sua participação, é R$ 170. Vocês podem procurar, a partir de hoje, os líderes do Ministério da Família, a irmã Everalda, a irmã Cláudia, a irmã Maida, o irmão Ramon, para maiores informações, mas é importante começar as inscrições, até mesmo para que você se organize no pagamento e também já nos dê a informação da quantidade de casais. Nós temos um limite, 94 casais. A gente pensa que é muito assim a princípio, mas quando começarem as inscrições, nós vamos ver que esse número vai reduzindo. Então, antecipe a sua inscrição. A partir de hoje, em todos os cultos, o Ministério da Família estará fazendo já essas inscrições. E no domingo, que é o dia 12, ele falará à igreja. Aí ele falará de famílias na Bíblia. Escolherá, certamente, 2 famílias para falar pela manhã e à noite. E a participação, logicamente, na igreja, para todos, não haverá cobrança de nenhum valor. No caso do encontro de casais, é porque nós temos a alocação do espaço, nós temos toda a organização de um evento voltado para o enriquecimento da relação conjugal. Então, todos estão convidados para esses 2 momentos. Culto no próximo sábado, culto da família, e no dia 11, encontro de casais, no dia 12, conferência da família, aqui para toda a igreja. Quero convidar a irmã Gabi, ela tem um rápido aviso para os irmãos. Bom dia, irmãos. Minha palavra, primeiramente, é de gratidão. Nos últimos domingos, eu estava vindo aqui pedir para os irmãos para nos ajudar, porque tínhamos algumas inscrições para o Turma de Minas a serem pagas, e graças ao nosso Senhor, Ele foi fiel a nós, e nós conseguimos pagar a grande maioria. Estamos apenas com uma inscrição, e aí é o meu aviso de agora, que nós estaremos vendendo hoje pela manhã e pela noite pipoca doce. E aí a gente conta com a ajuda dos irmãos para estarem comprando, ajudando nossos adolescentes a irem mesmo à Turma de Minas, porque é um momento muito especial, um momento em que eles podem realmente aprofundar na comunhão, eles podem realmente conhecer mesmo a palavra de Deus, ter o crescimento espiritual e assim realmente serem fortalecidos pelo Senhor. E peço também que os irmãos estejam orando por todos aqueles que estarão indo, para que Deus realmente esteja tocando no coração deles e que haja uma transformação da mente, para que eles realmente experimentem essa verdade e que eles possam realmente seguir e estarem cada vez mais ativos na presença do nosso Senhor. Obrigada. Amém. As demais comunicações estão no nosso boletim. A obediência a Deus é a chave para as grandes conquistas da fé. Vamos então, com reverência, ouvir o nosso prelúdio.
Amém. Quero convidar os irmãos para que nos coloquemos em pé, em reverência, a palavra do Senhor. Vamos ler Josué, capítulo 7, versículos 19 a 26. É o texto da nossa exposição nessa manhã, mas como o texto é muito extenso, nós condensamos, mas na exposição o apresentaremos total. Mas quero ler com os irmãos Josué 7, 19 a 26, que nos diz assim: Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Deus seja glorificado e louvado por tua palavra. Vamos louvar o Senhor. Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui juntos como igreja para engrandecer o nosso Deus, para lermos a palavra dele, assim como lemos agora. Porque as palavras do Senhor são nossa fonte de vida eterna. Nós devemos estar sempre firmes na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso alimento. Ela é graça revelada. Ela é nossa esperança e a nossa salvação. E é isso que nós iremos cantar. Cante ao Senhor de todo o seu coração. Abra sua boca neste momento em louvor ao Senhor. Faça dessa canção a sua oração. Preciso ouvir, Senhor, a tua voz e o teu querer através da tua palavra. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi. Quero ouvir
Senhor é tudo que nós precisamos. Nela nós encontramos paz, encontramos o amor do Senhor derramado naquela cruz. Vamos cantar juntos mais uma vez essa oração. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu Só tua palavra, Senhor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Vamos cantar mais uma vez, só tua palavra. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. As palavras do Senhor são palavras de esperança. Nela nós podemos nos firmar. Nela nós podemos buscar ao Senhor. E a palavra dele nos diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Graças a Deus por isso. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor. Ele nos reconciliou por meio da cruz. E nele nós podemos ser fortalecidos todos os dias. Fortalecidos em sua graça e na força do seu poder. Vamos entoar essa canção de todo o nosso coração. Louve ao Senhor. Fortalecei-vos. Agora, pois, unidos a Deus por meio de Cristo, Não somos mais culpados. não mais culpados, reconciliados temos paz. Fortalecei-vos, fortalecei-vos na graça do Senhor, no poder do Espírito. Fortalecei-vos, fortalecei-vos no amor e no perdão daquele que nos fez irmãos. Vamos cantar mais uma vez, edificados sobre o fundamento que é Cristo, a nossa pedra angular. Agora, pois, edificados sobre o fundamento, a pedra angular, um corpo unido, santuário edificado, morada do Espírito. Fortalecei-vos, fortalecei-vos na graça do Senhor, no poder do Espírito. Fortalecei-vos.
nos reconciliou por meio da Fortalecei-vos. Fortalecei-vos, fortalecei-vos na graça do Senhor, no poder do Espírito. Fortalecei-vos, fortalecei-vos no amor e no perdão daquele que nos fez irmãos. O sangue de Cristo nos tornou irmãos, reconciliados agora ao Deus Pai. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus, nós queremos nesse momento glorificar o teu nome, queremos exaltá-lo, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. A nossa força vem do Senhor. Não é a nossa capacidade intelectual, não são os nossos recursos materiais, até porque tudo isso vem do Senhor. Não temos nada por nós mesmos, ó Deus, que nos garanta vitória, mas apenas o Senhor. Não há nada em nós que nos faça ser fortes contra as dificuldades e as adversidades. Tudo vem do Senhor. Por isso nós nos fortalecemos no Senhor. E te pedimos que o Senhor continue nos conduzindo, nos ajudando, para que verdadeiramente nos tornemos o povo que tu queres que nós nos tornemos. Obrigado pelo teu amor, Senhor, pela tua bondade e graça infinitas. Oramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Assentai-vos, com muita alegria vamos ouvir o nosso coralito e o coro Teens apresentando louvores a Deus nesse momento.
Amém, irmãos. Servimos a um Deus cujas bênçãos são infinitas. Vamos, nesse momento, ofertar ao nosso Deus. Se você trouxe a sua oferta missionária, o seu dízimo, a sua oferta de gratidão, você poderá trazer aqui à frente agora. E você que nos visita, fique à vontade. Se você desejar ofertar também, Deus abençoe sua vida. Mas vamos participar desse momento cantando o hino 304 do nosso cantor cristão. Vamos louvar o Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas que vêm aos pedidos, pelas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. As irmãs, quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Todos. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Os homens. Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso de bênçãos, Senhor, avisando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Todos. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é ter uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Eu gostaria, antes de orarmos, eu gostaria de convidar a irmã Alda. Ela tem uma palavra, uma pequena homenagem para fazer agora. E eu então passarei a palavra para nossa querida irmã Alda. Bom dia, queridos irmãos. Ontem, 30 de setembro, foi o dia da secretária. E nós temos aqui na nossa igreja 2 exemplares secretárias. E eu queria convidá-las para que viesse aqui, Aninha, Ruth. A Aninha, eu acho que não está. A Aninha está com o marido recém-operado e ele fez uma cirurgia do coração. Mas nós vamos orar pela Aninha e pela Rutinha. Essas 2 são exemplos para nós, de servas do Senhor e de profissionais competentes. E nós agradecemos muito a Deus pela sua vida, Rutinha, e queremos que você transmita para a Aninha o nosso abraço. E eu convido a Cirlei para que venha trazer uma pequena lembrança para a Rutinha e para a Aninha.
a Rutinha será a nossa portadora para a Aninha nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essas vidas. Eu convido o Rogério para que possa orar ao Senhor, agradecendo por ela, pelos dízimos e pelas ofertas também. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor pelo Teu cuidado para com a Tua igreja, para o Teu cuidado, Senhor, para com cada irmão que nesse momento, Senhor, pôde contribuir com o trabalho aqui neste lugar, por meio desses irmãos. Nós também queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos administrar, Senhor, cada recurso que foi confiado aqui. Para que, Senhor, vidas sejam alcançadas por meio desses recursos. Também, Senhor, queremos te agradecer pela vida da Ruth, da Aninha, Pai, pelo excelente trabalho, Deus, que elas têm desenvolvido, Senhor, aqui, servindo ao Teu povo, ao Deus, e auxiliando cada irmão que precisa do serviço delas. Senhor, que as Tuas bênçãos continuem, Pai, sendo derramadas sobre a vida dessas duas famílias aqui representadas, ó Deus, a Aninha, a Ruth e todos os seus familiares. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua igreja, pelo cuidado que a Tua igreja tem para com essas vidas e para com os demais que participam e que servem aqui, Senhor. Multiplica, Senhor, os nossos recursos e abençoe as nossas vidas. Nós queremos, com tudo isso, glorificar o Teu nome para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Ruth, Deus abençoa. Dá um abraço na minha para mim. Amém. Nós queremos nesse momento liberar as crianças para o culto infantil. Todas as crianças podem se dirigir para as salinhas e os pais, assim que terminarmos o culto, poderão buscá-las nas suas respectivas salas. Continuamos fazendo um apelo para você, meu irmão, minha irmã, que sente o chamado de Deus para trabalhar no Ministério Infantil. Fale com os irmãos da comissão de indicação da nova diretoria para o ano que vem. Com certeza, você será bem-vindo para compor esse quadro nesse ministério tão importante. Ouçamos a palavra daquele que nos ampara e nos fortalece. Hoje eu quero pensar com vocês, mais uma vez, no livro de Josué. Quinta-feira nós também pensamos no livro de Josué, a conquista de Jericó. E hoje eu quero pensar com vocês sobre um episódio onde o povo de Israel enfrentou uma grande dificuldade. Depois de terem experimentado uma vitória magistral em Jericó, os irmãos conhecem muito bem a história, quando os muros da cidade ruíram e todos, com exceção de Raabe e sua família, foram destruídos. Israel em seguida enfrenta uma situação vexatória, porque eles vão guerrear contra uma pequena cidade chamada Ai. É isso mesmo, Ai. E vocês se lembram que eu disse quinta-feira que em Canaã havia cidades-estado, com governos próprios, exércitos próprios, cada cidade defendendo-se da maneira como podia, do ataque dos inimigos. Israel derrota uma dessas cidades-estado, Jericó, mas diante de uma pequena cidade chamada Ai, ele sofre uma derrota vexatória. 36 soldados do exército de Israel são mortos e o restante foge por conta da resistência e do ataque do exército da cidade de Ai. É interessante que quando isso aconteceu, uma série de interrogações com certeza brotaram no coração do povo. Como assim?
nós tivemos uma vitória tão épica, uma vitória tão contundente, e agora enfrentamos essa derrota vergonhosa diante de uma cidade tão pequena. Mas é interessante que se nós lermos Josué capítulo 6, versículos 17 e 18, nós vamos tomar conhecimento de uma ordem expressa da parte de Deus para o povo de Israel. Lá diz assim: porém, a cidade será condenada. Que cidade? Jericó. Ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Agora preste atenção, queridos, no versículo de número 18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. Assim tornareis maldito o arraial de Israel e o confundais. Havia anátema em Jericó. E o que era o anátema? A palavra anátema, do hebraico, herem, significa separado para a destruição. Então, não só o que estava em Jericó era herem, era anátema, estava separado para a destruição. Mas se alguém tocasse no anátema, este também seria considerado anátema e seria separado juntamente para a destruição. De repente, Israel agora é derrotado pelo exército da cidade de Ai. E o povo começa a questionar o que está acontecendo, porque o povo está debaixo de promessa. Eles iriam conquistar a terra prometida. E logo já, na segunda investida, eles experimentam uma derrota. O que foi que aconteceu? O povo se desfaleceu, muitos começaram a arguir com Josué, e aqui, a partir do versículo 6 até o versículo 9, a palavra de Deus vai nos dizer assim: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, ouvindo isso, irmãos, então o que farás ao teu grande nome? Irmãos amados, vocês já pararam para pensar que muitas vezes nós agimos assim também? Nós temos a mania de questionar e de cobrar Deus por coisas que acontecem, sem contudo entendermos que nós somos os responsáveis. Existe uma mania de se colocar a culpa em Deus em tudo, não é? As tragédias no mundo, a pergunta é: onde está Deus? Onde está Deus? Quando aconteceu aquela tragédia no World Trade Center, nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2002, vocês se lembram, né? 11 de setembro de 2001, perdão. Muitas pessoas perguntaram: onde estava Deus que não fez nada, não é? Mas é interessante que semanas antes, nos Estados Unidos, houve a aprovação de uma lei onde, em muitas escolas norte-americanas, foi-se proibido ler a Bíblia e falar de Deus. Então a filha de Billy Graham foi questionada sobre isso, não é? Sobre essa questão será porque Deus não fez nada, não é? E ela pôde fazer uma explanação
contundente, mostrando que, na verdade, quando o homem exclui Deus de sua vida, quando os homens, eles simplesmente querem caminhar de forma independente, Deus permite que isso aconteça. Então, existe, muitas vezes, uma tendência de culparmos Deus por tudo que acontece de ruim no mundo. E aqui está o povo questionando o Senhor, o que foi que aconteceu? Por que é que Deus permitiu que isso acontecesse? Até mesmo Josué está diante de Deus: Senhor, como assim? O seu nome agora vai ser envergonhado. O seu nome agora vai ser motivo de zombaria. Veja só, a vergonha que se abateu sobre o povo. Nós perdemos uma batalha para um exército minúsculo. Mas se você observar, antes, se você ler o texto, você vai perceber, não houve consulta a Deus, ninguém orou a Deus, ninguém falou com Deus, houve até mesmo uma imprudência por parte de Josué, porque alguns chegaram diante de Josué e disseram assim: não fadigues ali todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil apenas. Então observe que sempre haverá alguma coisa que nos levará a colocar a culpa em Deus. Aconteceu isso de ruim. Deus não está mais nos ouvindo. Deus não está mais comigo. Eu oro, e Deus simplesmente não me responde. Por que é que Deus está permitindo que aconteça isso com a minha família? Por que será que Deus está permitindo que essas coisas estejam acontecendo no nosso país? Será por que isso? Será por que aquilo? Irmãos, nós precisamos ter a humildade para reconhecer que muitas vezes nós somos os culpados, assim como Israel foi, assim como houve antes uma imprudência, porque obviamente ninguém sabia do que Acã havia feito, mas não oraram, não buscaram a direção de Deus, e aí o Senhor vai responder para Josué. Aqui a partir do versículo 10, o Senhor vai dizer assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei mais convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então eles agora sabiam o motivo. Havia herém no arraial, havia anátema no arraial. Observe só a importância disso, irmãos. Como que um homem pôs a perder todo um exército. Observe aqui essa questão de corpo. Como que um homem pôde colocar a perder um empreendimento militar e foi o responsável pela morte de 36 soldados, porque desobedeceu à ordem de Deus. Então Josué, acompanhe comigo, versículo 16, se levantou de madrugada. Ele precisava saber. O Senhor só disse o seguinte: há anátema no arraial, e enquanto vocês não retirarem o anátema, eu não voltarei a ser com vocês. Então Josué precisava agora saber quem era essa pessoa, e ele vai fazer isso a partir do versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, caiu a sorte sobre a tribo de Judá, fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Agora já se sabe quem é o homem, agora já se sabe quem é o grande responsável, mas o que foi que ele fez? Que há herém em Israel, agora sabemos. O responsável pelo herém em Israel, agora sabemos. Mas o que foi que ele fez? E aí nós vamos, a partir do versículo 19,
ficar sabendo. Quando Josué diz, então disse Josué a Acã, que é o texto que lemos, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. E fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Agora se sabe o quê? E agora se sabe quem. Os irmãos, então, podem depois acompanhar a leitura. Acã é julgado, ele é condenado, ele é apedrejado com toda a sua família. Essa foi a forma de se tratar a questão, porque ao tocar no anátema, ele mesmo se condenou, porque ele também se tornou anátema. Ao, de certa forma, concordarem com o fato dele esconder tudo na tenda, ele contamina a sua casa, ele torna a sua casa, a sua tenda também maldita. Os seus familiares também se tornam malditos. Eles são apedrejados e ali a ira do Senhor é satisfeita naquele momento, e Israel agora voltará a guerrear contra os habitantes de Ai, de forma diferente. Algumas estratégias serão estabelecidas e eles vão obter vitória, porque o Senhor voltaria a ser com eles. Esse texto é um texto muito importante, irmãos, porque ele nos apresenta algumas aplicações e alguns aprendizados que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não estamos falando apenas de um livro repleto de heróis, mas nós também estamos olhando para um livro repleto de vilões. Há pessoas cujos exemplos são magníficos e há outros cujos exemplos são destrutivos. Então eu queria aprender com vocês algumas coisas, queria conversar com os irmãos sobre essas lições que podemos aprender nesse texto. A primeira coisa que eu aprendo é que nós devemos, sim, aprender com os bons exemplos, mas também com os erros dos maus exemplos. A vida é feita de aprendizados. Quando nós olhamos os bons exemplos, devemos segui-los. Mas quando olhamos os maus exemplos, devemos nos atentar para aquilo que eles fazem, para que não incorramos nos mesmos erros. Então, se os irmãos me permitem, Acã, como um exemplo a não ser seguido, me ensina algumas coisas. A primeira delas é que eu nunca devo diminuir a importância do mandamento do Senhor. Não há um só mandamento de Deus na sua palavra que deve ser desconsiderado por nós. Isso pode ser fatal. A palavra de Deus é a vontade expressa de Deus para nós. Quando nós lemos e tomamos conhecimento da palavra de Deus, nós estamos tomando conhecimento, tomando ciência daquilo que Deus quer para o seu povo. A palavra de Deus dirige toda a nossa vida. A palavra de Deus, ela deve nos dirigir em todos os aspectos da nossa vida. E não nos atentarmos para o mandamento do Senhor é nocivo e perigoso. Foi o que aconteceu com Acã. Havia uma ordem expressa. Qual era essa ordem? Não toquem no anátema. Não lancem mão daquilo que foi separado para destruição. Tudo que há na cidade é anátema. Não toquem no anátema.
Mas Acã não fez caso disso. Ele não considerou a palavra do Senhor. Ele considerou o seu coração. Ele quis ouvir aquilo que o seu coração determinava naquele momento. Ele olhou uma boa capa babilônica, algumas moedas, uma certa quantidade de ouro. Aquilo chamou a atenção de Acã. E ele valorizou mais aquilo do que o mandamento do Senhor. Irmãos, quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. Eu não sei qual é a sua prática devocional, se você lê logo quando acorda, se você separa um momento no dia, se você lê no final da noite. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, alguma coisa nos será dita. Seremos confrontados em algum aspecto da nossa vida. Deus está nos mostrando alguma coisa. A palavra de Deus é completa. É a vontade de Deus para nós. Por isso eu acho muito arriscado para aqueles que trocam a revelação de Deus por revelações exclusivas e imediatas. Eu fico muito preocupado quando alguém dá valor a revelações particulares. Esse negócio de Deus me disse, Deus me mandou te dizer, Deus mandou falar para você. Queridos, com toda a convicção do meu coração, isso não é palavra de Deus. E isso é perigoso. Porque nós estamos num mundo, e o apóstolo Paulo vai falar isso, onde há a presença de espíritos enganadores. E há muitos espíritos enganadores falando na boca de pseudo-pregadores, dizendo para o povo aquilo que o povo quer ouvir. Então, o jargão é esse: Deus me mandou dizer, eu tenho uma revelação de Deus para você. Isso é uma forma que Satanás encontrou para que você não se atente para o verdadeiro mandamento de Deus. Se você quer saber verdadeiramente qual é a palavra de Deus para a sua vida, leia esse livro. Atente-se para o que esse livro está dizendo. Não tenha desânimo de ler esse livro. Leia, 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 e você terá segurança. Deus está falando comigo. Perguntaram para Augustus Nicodemos: Pastor Augustus Nicodemos, como eu faço para ouvir a voz de Deus? E aí ele disse: leia a Bíblia. Não, mas como eu faço para ouvir a voz de Deus de forma audível? Ele disse: leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. E você ouvirá a voz de Deus de forma audível. Irmãos, isso é fantástico. Isso é fantástico. É como se nós estivéssemos, quando nós estamos diante da palavra de Deus, é como se nós sentíssemos o fôlego, sabe, o hálito de Deus nos tocando. É como se quando Deus estivesse falando conosco de forma tão próxima, que nós sentimos, se os irmãos me permitem, o hálito dele. Mas isso só acontece quando nós nos atentamos para esse livro. O autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, pois penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É esse livro. Então existem mandamentos aqui, existem ordens aqui. E não nos atentarmos para isso é perigoso. Aí nós vamos cair no erro de Acã. Deus disse: não toquem no herém. E Acã simplesmente menosprezou aquilo e tocou no herém. E se tornou herém. Se tornou maldito. Então, essa é uma das coisas que eu aprendo com os erros, com o mau exemplo de Acã. Nunca desconsiderar a palavra de Deus. Irmãos amados, eu não tenho nada contra esses programas de leitura da Bíblia em um ano. Eu não tenho nada contra. Se você está lendo a Bíblia em um ano, obedecendo
essas questões, esse cronograma, faça isso. Mas além disso, tire tempo. Tire tempo para a palavra de Deus. Pega uma caneta, pegue sua Bíblia, rabisque mesmo. Coloque ali aqueles papeizinhos anexos, aprenda, suga tudo que a palavra de Deus tem. Ouça o Senhor falar com você. Charles Spurgeon disse que se o Senhor o mandasse pregar por toda a eternidade, ele só pediria uma Bíblia para Deus. Charles Spurgeon disse isso. Porque ela é suficiente para nós. Mas leia, aproveite, irmãos, em várias partes do mundo, cristãos oram para terem o direito de lerem a Bíblia. E nós temos versões da Bíblia de tudo quanto é jeito. Tem Bíblia do obreiro, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do missionário, Bíblia do pregador, Bíblia da família, Bíblia do adolescente, Bíblia da criança, tem Bíblia disso, tem Bíblia daquilo, tem Bíblia do Thales Roberto. Tem Bíblia de tudo. Aí existe um momento em que você fica tomando conhecimento aqui e ali de cristãos que não têm a oportunidade de ter uma Bíblia como nós temos. E eles oram, e eles choram quando recebem. Eu vi um vídeo recentemente de cristãos chineses que receberam Bíblias e abraçavam a Bíblia e choravam agradecendo a Deus, porque para eles ela é um tesouro. E para nós, como é que nós temos tratado a palavra de Deus? Se você está aqui nesta manhã e você é adepto dessa confusão, você gosta de ouvir novas revelações, você é daquele que gosta de ouvir Deus falar com você de forma diferente, eu vou dizer para você, você está correndo perigo. Porque aqui está Deus falando com você. Deus fala com você. Atente-se para o mandamento de Deus, não faça o que Acã fez. Mas os erros de Acã, o mau exemplo de Acã, também me ensina a nunca me rebelar contra uma autoridade. O que foi que Acã fez? Obviamente que quando Deus diz para Josué, diga ao povo, não toquem no herém. Josué transferiu essa ordem para o povo. O que foi que Acã fez? Tocando no herém, ele simplesmente não se sujeitou à autoridade que estava sobre ele. Irmãos, o apóstolo Paulo deixa para nós pelo menos 2 textos contundentes que devem nos fazer pensar. O primeiro deles está em Romanos 13, versículo 7. Romanos 13, 7, Paulo diz assim, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Mas Paulo também diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Agora preste atenção, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Preste atenção, povo de Deus. Eu não sei qual é a sua predileção política. Eu não sei qual é a sua questão política. Mas independente de qual era for, você é cidadão do reino de Deus. E você precisa estar de joelhos orando pelas autoridades constituídas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Por mais que você tenha as suas ressalvas e as suas dificuldades, eis aqui o mandamento do Senhor para a sua igreja nessa manhã. E nós olhamos anteriormente que não nos atentar para o mandamento de Deus pode ser prejudicial e nocivo. Então, independente de qual for as suas predileções políticas, você precisa orar por todos aqueles que exercem autoridade para que eles venham ao conhecimento da verdade. Isso é se sujeitar à autoridade. Hoje nós estamos vivendo um tempo
onde nós vamos falar isso hoje à noite. Eu quero convidá-los para hoje à noite. Nós vamos pensar sobre a parábola do filho pródigo, que na verdade os títulos não são inspirados, né? Eu diria a parábola dos 2 filhos perdidos, porque um estava perdido fora de casa e o outro estava perdido dentro de casa. Mas eu quero falar do pai, e eu vou mostrar para vocês como que a figura paterna, ela era respeitada e é no Oriente, nos povos orientais. Mas como os pais têm sido desrespeitados na cultura ocidental. Vocês já perceberam que há, por parte principalmente dos meios de comunicação, a tentativa de desconstruir a importância dos pais? Com todo respeito, eu não sei quem gosta aqui. Se você gosta, meu irmão, você gosta, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas existe um desenho, que vocês me permitem aqui, um desenho para lá de duvidoso, e que muitas vezes é visto pelos adultos. É aquele desenho dos Simpsons. E ali tem o quê? Uma figura paterna, uma figura materna, que de certa forma são tratados de maneira depreciativa. Os filhos não respeitam. Hoje nós estamos vivendo na cultura do desrespeito à autoridade. Filhos não respeitam os pais, muitos não respeitam os idosos. Quantos alunos não respeitam os professores na escola? Eu estou falando alguma bobagem, irmãos? Professores são ameaçados de morte nas escolas. Onde é que está a cultura bíblica do respeito pela autoridade? Não tem havido. O que tem havido hoje é uma investida do diabo para desconstruir o respeito pela autoridade. Não se tem mais respeito pela autoridade. Você respeita seus pais? Você que é filho aqui, como é que você trata seus pais? Escute, seus pais não são seus chegados. Por favor, você que gosta de chamar seu pai meu velho, é seu pai. Você é daquele que beija seu pai, beija sua mãe, os honra, os respeita. Cuidado com a maneira como tratamos nossos pais. Você é daqueles que estão tratando os pais como algo descartável na sua vida, porque nós estamos vivendo essa cultura. Como é que você trata os seus superiores? Como é que você trata os seus professores? Irmãos amados, nós como cristãos e como filhos de Deus, precisamos manter viva a cultura do respeito pelas autoridades constituídas. Acã não respeitou a autoridade. Acã desrespeitou Josué. Acã desrespeitou o Senhor. Então eu aprendo essa grande questão aqui com o mau exemplo de Acã. Mas eu também aprendo outra coisa. Eu também aprendo a nunca trocar o espiritual pelo material. Eu não preciso falar muito sobre isso. O que é hoje que tem sido oferecido para o povo evangélico, em sua maioria? Espiritual ou material? Material. Qual é o chamariz hoje nas igrejas? Evangelho, salvação ou prosperidade? O que tem enchido as igrejas hoje, irmãos? Pregação bíblica, arrependimento, confrontação de pecado, ou prosperidade, 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 prosperidade? O que tem havido hoje é uma troca do espiritual pelo material. Nada é mais importante, nada é mais importante, irmãos. Não pode haver nada mais importante para o servo de Deus do que o espiritual. Nossas maiores ambições devem ser no campo espiritual, não no material. Devemos almejar bênçãos superiores que dinheiro nenhum compra. Há uma frase de Ian Barclay que diz o seguinte: a obediência não impedirá a decomposição de nossa vida física, mas fará cessar a decadência de nossa vida espiritual. Se você quer ser feliz, realizado,
se você quer ser equilibrado, se você quer viver bem nesse mundo, valorize o espiritual. Não troque o espiritual pelo material. Bens materiais nos são dados por Deus para o nosso usufruto, mas eles não devem ser o foco principal. Invista na sua vida espiritual. Invista na sua vida espiritual. Mostre o seguinte: eu sou realizado financeiramente, eu tenho posses, eu tenho dinheiro, mas a minha riqueza não é essa. A minha riqueza é o meu relacionamento com Deus. Lembra o que eu falei aqui há um tempo atrás? O que adianta ter tudo se você não tem o principal? E o que é o principal na sua vida? Pelo que você trabalha? Você trabalha 8 horas por dia numa empresa, ótimo. Você passa X horas numa academia exercitando os seus músculos, ótimo. Mas eu quero te perguntar, quanto do seu tempo você investe nas questões espirituais? Quanto do seu tempo você investe para exercitar os seus músculos espirituais? O que é mais importante para você? Ficar sarado ou ficar curado? O que é mais importante para você? Se parecer mais com a imagem de Jesus Cristo ou se parecer mais com aquele ator bombadão do sertanejo? Porque nós temos aí, não temos? Os rapazes estão observando uns cantores sertanejos aí, eu quero ficar igual aquele cantor ali, ou eu quero ficar igual aquela cantora tal, eu quero me parecer cada vez mais com aquela atriz, eu quero me parecer cada vez mais com a Barbie. Você sabia que tem gente que gasta milhões para se parecer com a Barbie? Investem em cirurgias e mais cirurgias para terem o corpo da Barbie, o cabelo da Barbie, a boca da Barbie, a cintura da Barbie. E aí eu pergunto, e o espiritual? Agora também tem muitos que querem se parecer com quem? Com o namorado da Barbie. Meu Deus, Jesus tem misericórdia. Há um japonês que gastou $200 mil para confeccionar uma fantasia de cachorro, aquela raça Collie, porque ele quer viver como um cachorro. Aberrações que Satanás tem colocado nesse mundo. Coisas desse tipo. Então, o mundo está desenfreado nessas loucuras. E há, infelizmente, por parte de muitas pessoas, esse fascínio por ter, por conseguir, por conquistar. Mas não há a mesma predisposição em se estabelecer um vínculo com Deus. E nada é mais importante do que isso. Nada. Então, eu aprendo com esse mau exemplo de Acã, nunca trocar o espiritual pelo material. Mas eu aprendi outra coisa muito importante. Nunca ser pedra de tropeço para o povo de Deus. Por causa de Acã, um exército perdeu 36 soldados e fugiu envergonhado diante de um exército minúsculo e uma cidade minúscula. Uma nação inteira foi exposta ao vexame por causa de um homem. Pedra de tropeço. 1 Coríntios 10, 31 e 32, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Agora preste atenção, não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Irmãos amados, como isso tem sido algo
corriqueiro no meio do povo de Deus. Pessoas dando escândalos e mais escândalos, expondo a igreja de Cristo à vergonha diante da opinião pública. Pessoas que não amam a Deus. Pessoas que não amam a igreja. Porque quem ama a igreja, cuida da igreja. Quem ama o Senhor, cuida das coisas do Senhor. Quem ama o Senhor, se policia, vigia, observa o comportamento para viver para a glória de Deus. Pessoas hoje que estão escandalizando o Evangelho. Infelizmente. Quantas pessoas hoje têm sido motivos de escândalo? Mas escute uma coisa, o juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá. Se você tem escandalizado a igreja de Deus, eu aconselho você a se arrepender, pedir perdão ao Senhor, acertar a sua vida com o Senhor, porque um dia você estará diante do Senhor e prestará contas. Encerrando a minha palavra, irmãos, eu aprendi uma última coisa com o mau exemplo de Acã. Sempre ter cuidado com o anátema. Havia anátema em Israel por causa de um homem. Cuidado com o anátema. Quer ver um anátema? Eu vou falar para vocês aqui de forma pontual alguns anátemas. Um grande anátema hoje, que tem amaldiçoado vidas, redes sociais. Aliás, eu falei de escândalos agora há pouco, e eu digo para vocês, como as redes sociais têm sido usadas pelo diabo para destruir a reputação da igreja. As redes sociais estão se tornando anátemas na vida do povo de Deus. John Piper disse que uma das utilidades do Twitter, do Facebook, do Instagram, será dizer para diante de Deus, quando estivermos diante de Deus, o motivo pelo qual não houve tempo para oração. John Piper disse isso. Redes sociais. Redes sociais são benéficas se nós soubermos usá-las com a finalidade certa. Irmãos, é algo que traz tristeza quando eu vejo nas redes sociais de membros da igreja postagens absurdas. E se eu estou vendo, quantos não estão vendo? Já houve casos em que eu deixei de seguir pessoas que se diziam crentes por causa das suas postagens no Instagram e no Facebook. Como é que anda as suas redes sociais? As suas redes sociais são usadas para a glória de Deus? Ou são usadas para a vergonha do povo de Deus? Por isso, redes sociais têm se tornado um anátema no seio da igreja. Amigos podem ser anátemas. A Bíblia diz que o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína. Mas há um amigo mais chegado que irmão. Amigos podem desvirtuar e tirar você da presença de Deus. Eu não quero que você saia daqui a pouco cortando suas amizades, não é isso. Mas eu quero que você seja seletivo em quem ou com quem você terá proximidade. Aproxime-se daqueles que podem ajudar você, daqueles que podem contribuir com o seu crescimento. Tenha cuidado com aqueles que não podem. Há amigos podem ser anátemas na nossa vida. A religião pode ser um anátema. Quantas pessoas fanatizadas você conhece? Que ao invés de viverem a paz, a harmonia, o amor, são fanáticos dentro de princípios que eles mesmos estabelecem para si e colocam aquilo como algo proveniente do Espírito de Deus. O dinheiro pode ser um anátema. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E alguns, por conta dessa cobiça, têm se transpassado a si mesmos com muitas dores. O dinheiro pode ser um anátema. Status pode ser um anátema na sua vida. Para ter status, para ter
sucesso diante das pessoas, você pode ser uma pessoa anatematizada pelo status. Às vezes, o anátema, Senhor, o anátema é a língua. Quantas pessoas não sabem controlar esse órgão? Tiago fala sobre isso. Ela incendeia. A língua destrói. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Há uma frase que diz assim: o monstro mais perigoso que existe mora numa toca atrás dos dentes. Como você usa sua língua, meu irmão, para abençoar? Você tem usado sua língua para edificar, para louvar? O que sai da sua boca promove justiça, abençoa, ou é um anátema, que não só anatematiza você, mas também sua igreja, também os outros? Queridos irmãos, nós precisamos aprender com os maus exemplos de Acã. Cuidado com o anátema. Existe anátema na sua casa? Existe anátema no seu coração? Existe anátema na sua família? Existe anátema no seu dia a dia? Em nome de Jesus Cristo, retire o anátema para que o Senhor volte a ser com você. O que você poderia dizer para mim, pastor? Isso tem sido anátema na minha vida. Pastor, a partir de hoje eu vou me dedicar ao máximo para retirar os anátemas da minha casa. Que Deus nos ajude, irmãos. Acã é um exemplo a não ser seguido, mas podemos aprender com aquilo que ele fez e que nós não devemos fazer. Vamos orar? Deus, nós nos colocamos diante do Senhor agora. Pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor. Às vezes nós cometemos muitos dos erros que Acã cometeu. Às vezes nós estamos, ó Deus, com anátemas no nosso coração, na nossa casa, no nosso dia a dia, e insistimos em mantê-los. E é por conta disso que o Senhor não tem sido conosco. É por conta disso que temos experimentado uma vida de derrota, de tristeza, de apatia, de angústia, de vazio. Porque talvez tenha anátemas no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço de todo o coração, nos ajude a melhorarmos. Nos ajude a sermos melhores, mais íntegros, e verdadeiramente darmos ouvidos à voz do Teu Espírito, que está nos instruindo nesta manhã. Permita que, ao sairmos deste culto, possamos de maneira séria, assumir um compromisso com o Senhor, de retirar todos os anátemas do nosso coração, e vivermos de forma obediente e de maneira santa diante do Senhor. Cuida de nós, cuida da tua igreja. E se em nome de Jesus alguém aqui se sentiu tocado por essa palavra, que o teu Santo Espírito fortaleça para que mudanças possam acontecer. Obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos do Senhor. Tudo que o Senhor tem feito por nós, toda a tua fidelidade, todo o teu amor, toda a tua graça sobre nós. Que o Senhor continue cuidando do teu povo, nos fortalecendo a cada dia e nos ajudando a viver da maneira como o Senhor quer que vivamos. Nos dê agora uma tarde abençoada e prepara-nos para a celebração de logo mais. E eu já te peço, fala conosco através daquela parábola, através daquela história, que em nome de Jesus Cristo hoje à noite todos nós sejamos desafiados pelo Senhor em alguma área de nossa vida, porque é isso que queremos. Nós não viemos aqui para simplesmente
a sentarmos no banco e ouvirmos uma palestra religiosa, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor nos fira, para que nós possamos amá-lo. Que o Senhor nos quebre em pedacinhos, para que possamos ser reconstruídos e vivermos para a glória do Senhor. Obrigado por tudo que Tu falaste conosco nesta manhã. Oro, louvo e glorifico o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não se esqueçam, à noite vamos falar sobre o amor de um pai. Convidem visitantes, vamos trazê-los para ouvirem a palavra de Deus, vamos celebrar também o memorial da ceia do Senhor. Será um momento singular para nós. Amém? Vamos ouvir então o nosso pós-lúdio e estamos encerrando o nosso culto.